Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre um caso de tatuagem de um sacerdote. Será que um sacerdote pode fazer uma tatuagem? Meu nome é Atílio Faoro, estou falando em nome da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. Essa associação ela defende, divulga e promove de todos os modos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E no momento eu informo a vocês que estão chegando no canal agora e por acaso ainda não conhecem, estamos divulgando esta estampa do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para ser emoldurada. Eu já emoldurei a minha. Você pode também ter a sua em casa, basta telefonar para o 0800 608 6247. Eu recomendo muito que você faça isso hoje mesmo, porque, como você verá neste vídeo, o demônio está muito ativo, está influenciando os sacerdotes, porque por trás da tatuagem está um contato com os chamados espíritos. Então, a notícia que eu recebi é que talvez você esteja informado. Existe um padre muito badalado, muito conhecido, e que anunciou que ele fez uma tatuagem. Ele anuncia assim: fiz uma tatuagem na mão, será o meu sinal. Então ele considera essa tatuagem um sinal. Sinal do quê? Bom, veremos daqui a pouco. Ela tem a forma de uma abelha. Dei a ela o nome da minha mãe, Ana. Então a tatuagem tem a forma de uma abelha e tem um nome. A partir de agora, veja, a tatuagem pode ter um nome. E o nome é Ana. Será o meu sinal. Esta palavra é muito interessante e importante, porque ele vê aí muito mais do que propriamente a tatuagem em si, uma marca na pele. Ora, exatamente o que significa tatuagem, a palavra tatuagem vem de T-A-A, depois age, quer dizer, tatuagem significa contato com os espíritos. Então, não é uma coisa anônima que a gente pode dizer simplesmente é uma coisa como as outras. Não, é um contato com os espíritos, não é? Então, nós em polinésio, TA, né, do primeiro tá significa gravado na pele, motivo gravado na pele. E a segunda palavra, tatua, significa espírito. Então, o que é a tatuagem? É um sinal na pele que comunica com os espíritos. Isso é a tatuagem. O padre aqui reconhece que ele está fazendo uma tatuagem, que essa tatuagem é um sinal. Bom, de um tempo difícil, mas também bonito, de reclusão, de vida interior, de buscas e realizações. Quer dizer, o padre está achando que com esta tatuagem ele vai ter um sinal dos espíritos para os tempos difíceis que ele vive. É bem o que ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. E mostra bem, a meu ver, chocante, para mim chocante, triste e chocante, que um padre, em vez de ter a única sinal que identifica o padre, que é nosso Jesus Cristo, acha que é uma abelha. Bom, então, a gente vê que este padre, ele dá o exemplo, e aqui tem até uma declaração nos próprios notícias que saíram a propósito. A primeira notícia que eu li é uma notícia do Isto É, aqui tem uma segunda notícia do Globo,
que dá muita publicidade para ele, já dizer muita coisa, e que repete mais ou menos a mesma coisa, e depois mostra que ele, numa terceira notícia também do Globo, do Correio Brasiliense, ele indica algumas repercussões aqui, e um seguidor do padre agradece por desmarginalizar a tatuagem. Quer dizer, aqui outra coisa, a tatuagem é considerada um assunto marginal. Por quê? Porque a tatuagem vem de classes inferiores e muitas vezes degradantes da sociedade, ou seja, dos prisioneiros e das prostitutas. Isso é o que está na história da tatuagem. As prostitutas, isso está, qualquer livro de história conta, as prostitutas têm uma, entre aspas, tradição de se tatuar. E essa tradição vem porque as prostitutas, já na Sagrada Escritura, os babilônios e os cananeus se tatuavam, as prostitutas nos santuários babilônios e cananeus se tatuavam como parte de adoração a Baal. A mesma adoração acontecia na Índia. Estudos da América do Norte mostram que tribos com rituais, sempre levados por um sacerdote, levavam a conhecimentos ocultistas. Quer dizer, havia ocultismo, é a religião do demônio. Bom, e em todos os manuais de estudo a respeito da influência e da ação do demônio, sempre a tatuagem esteve presente nas pessoas que têm contatos com o demônio. Por isso que se sabe que pessoas criminosas, como é o caso de gente ou de marinheiros, que são pessoas de um nível moral totalmente discutível, antigamente se chamava das galeras, eram pessoas condenadas às galeras, eram criminosos mesmo, havia o costume de se tatuar. Na Índia, bom, já falei da Índia, quando Cortés chegou ao México em 1519, descobriu que os demônios que adoravam os nativos também faziam marcas na pele. Quer dizer, lá nos demônios dos astecas do México, e que tinha uma função espiritual de comunicação com os espíritos. Mais uma vez, sempre a mesma ideia, o sinal de comunicação com os espíritos. Então, a doutrina católica a respeito é muito clara. Eu acabo de dar um pouco alguns traços históricos. Aliás, se você quiser mais ainda sobre a tatuagem, eu tenho um vídeo que está indicado aqui, com a explicação mais longa sobre a tatuagem, os efeitos malignos da tatuagem e como o demônio entra na tatuagem. Por isso, você vai encontrar na descrição deste vídeo o link para o vídeo que eu já fiz sobre a tatuagem, que tem mais de 800 mil visualizações. Agora, o que a igreja ensina a respeito da tatuagem? A tatuagem, como ela vem de culturas pagãs, a igreja sempre condenou a tatuagem. Já Carlos Magno, veja, Carlos Magno proibiu a tatuagem no Império. Eu tenho aqui São Basílio, antes de falar de São Basílio, talvez falar da Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura está claramente condenada a tatuagem. Então, na Sagrada Escritura está dito que Deus não permite que se faça marcas no corpo. No Levítico 19, 28, não se faça cortes nem marcas no corpo por causa de um morto. Eu sou o Senhor. Quer dizer, o corpo é considerado pela igreja como sacrário do Espírito Santo, porque no corpo habita a nossa alma. Nossa alma, o que é? É um sopro divino da vida divina de Deus. A alma é um ente espiritual
criado por Deus. Então, o corpo abriga a alma. E depois, os Coríntios de São Paulo diz: o corpo dos homens são templos de Deus, e não que se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Aqui está associada a ideia do suicídio. Eu não vou falar desse aspecto da tatuagem, mas a tatuagem tem muitos e muitos perigos para a saúde, porque ela produz um derramamento de sangue muito misterioso, porque alguns tatuadores mesmo dizem que a tatuagem derramando sangue mola, é como fazer uma vítima. E São Paulo aqui condena isto. São Basílio, no século IV, diz que as tatuagens eram práticas pagãs associadas com os apóstolos de Satanás. O Papa Adriano I, no século VIII, reafirmou a proibição absoluta de tatuagens, que já tinham sido proibidas pelo imperador Constantino do século IV, 315, 320, argumentando que a tatuagem arruina, destrói aquilo que havia sido criado à imagem de Deus. Segundo o teólogo Simone Iuliano, no seu manual de demonologia, quando você aceita a tatuagem, faz um pacto de sangue com a pessoa que se tatua, abre a tua alma para os espíritos e com ele fica atado, e permite que ele entre em ti. Então aqui está o conceito. Quando a gente faz uma tatuagem, quando alguém advertidamente ou inadvertidamente faz uma tatuagem, está fazendo um pacto com o demônio de maneira que ele entra nele. É uma forma de entrada nisso. E por isso o padre Amor, o grande exorcista de Roma, muito conhecido, famoso, que fez mais de 60 mil exorcismos, ele diz que quando ele fazia exorcismos sobre pessoas tatuadas, as pessoas sentiam dores na tatuagem, quer dizer, a tatuagem era como que um ponto de resistência do demônio ao exorcismo. Olha que ponto estamos. Bom, então, o padre Gianni Colli, professor de teologia moral em Florença, na Itália, ele diz: esta cultura tem raízes, a tatuagem, no esoterismo e mesmo no satanismo, um símbolo aparentemente inofensivo, proposto por artistas da tatuagem, pode ocultar significados que um cristão deveria evitar. E aí vem declarações de exorcistas. Mas alguém me pode dizer, mas o padre que está em foco, ele fez uma tatuagem de uma abelha. Não é uma tatuagem de um símbolo esotérico demoníaco. Atenção, porque aqui que o demônio entra. Eu vou dar um testemunho que não é meu, é de Anton LaVey, que fundou a Igreja de Satanás nos Estados Unidos. Confessa publicamente no livro Modern Primitivism que detrás de cada tatuagem, seja uma flor ou seja um dragão, está o satanismo, porque, de fato, ele, o demônio, não só o concebeu, mas também quer que esta moda se estenda no mundo. E esta declaração não é minha, é do presidente, do fundador da Igreja de Satanás. Quer dizer, todos os satanistas do mundo estão extremamente contentes de que aumente a tatuagem no mundo. E, infelizmente, está aumentando. Em certos países, chega a ser 30%, 40%, 50% da população jovem já está com tatuagem. Como se defender e o que dizer a este padre, esse triste sacerdote? A primeira coisa
que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos rezar pela vocação dele, porque eu francamente vejo que ele está em risco da vocação dele. A partir do momento que ele começa, e já é um padre muito conhecido por isso, uma vida no mundo, ele tem que escolher. Eu lembro aqui a palavra da Escritura, ele está entrando naquilo que é o mundo, o espírito do mundo, as coisas do mundo, o serviço do mundo. Ora, São Mateus repete as palavras de Nosso Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Quer dizer, este padre, ele está numa época em que ele está decidindo. Ele fez uma carreira mundana, e cantor, de apresentador, milhões de vistas, e então ele está muito louvado pelo mundo. O que dizer? Eu creio que se deve rezar por ele, porque provavelmente o demônio está muito contente com ele, muito contente com a propaganda que ele está fazendo para a tatuagem, muito contente em marcar a pele dele, a mão dele. Aliás, eu lembro que a mão de um sacerdote é consagrada para fazer o sacrifício eucarístico. E me faz lembrar as palavras de Santa Jacinta de Fátima. Ela diz: reze muito pelos sacerdotes, porque eles só deviam ocupar-se das coisas de Deus. Então, isto é o que eu lembro aqui da doutrina católica. E há uma promessa do Sagrado Coração de Jesus, que darei aos sacerdotes que praticarem esta devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Quer dizer, se esse sacerdote se convertesse e se transformasse num apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, ele poderia converter os corações. E por que hoje o Brasil está nessa situação onde há uma apostasia generalizada, abandono da fé generalizado, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Porque faltam verdadeiramente sacerdotes consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Você que está me ouvindo, proteja-se pessoalmente, proteja a sua casa, proteja as suas crianças, coloque o mais rápido possível esta estampa do Sagrado Coração de Jesus em sua casa. Ela tem uma promessa de que vai proteger todos os lares onde o meu coração estiver exposto. Ademais, com o Imaculado Coração de Maria. Você pode pedir essa estampa, depois de moldurar. Eu já moldurei a minha, no 0800 608 6247. Então, que Nossa Senhora proteja o Brasil, que o Sagrado Coração de Jesus proteja o Brasil, proteja os sacerdotes. E vamos rezar para que Deus mande à Igreja sacerdotes, mande muitos sacerdotes e mande santos sacerdotes. Não adianta só termos sacerdotes, nós precisamos sacerdotes santos. E essa é a intenção que fica deste vídeo. Vamos rezar então ao Sagrado Coração de Jesus, que ele proteja você, a sua família e a toda a igreja, a todos os sacerdotes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.